Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir essa aula. Estamos aí gravando a aula da unidade 5, né, que é a gestão do conhecimento e as barreiras de criatividade e inovação. Essa é a primeira aula dessa unidade que nós vamos falar sobre a questão da gestão do conhecimento. Não vou aprofundar nisso, o meu objetivo é falar de gestão de conhecimento, mas voltar à questão da criatividade. Vamos deixar claro isso aí, né? Não é nenhum assunto aprofundado dessa relação, né? Para isso, a gente entende que a sociedade mundial ela teve várias mudanças, né? Várias fases evolutivas, né? Então nós passamos pela era industrial, que é a era do capital, da produção de bens que surge lá na Revolução Industrial, na Inglaterra, né? Depois a gente chegou na era, hoje nós estamos na era conhecida como a era do conhecimento, onde os cérebros são os mais importantes, né? É o fator mais preponderante, mais importante que uma instituição pode ter, são as pessoas que nela trabalham, né? Então, o que você tem de mais importante na sua vida? É o seu conhecimento, isso ninguém vai tirar, né? Eu lembro lá do meu pai, com aquela ideia dele assim antiga, né? Ele dizia o seguinte: filho, eu não vou conseguir deixar nada para vocês. Foi verdade. Mas a única coisa que eu vou deixar para vocês é o conhecimento que vocês vão ter, que passamos a ele muito mais rápido, né? Porque assim, ele tinha pouco conhecimento desse escolarizado, né? Que os filhos tiveram a oportunidade dada por ele, obviamente, de terem. Ele já via essa necessidade da importância que se tem de nós aprendermos, da gente ter um conhecimento. Porque nós estamos na era do conhecimento. Ele nem sabia dessa história da era do conhecimento, mas é justamente isso que nós estamos, né? O mundo, ele passou por uma série de evoluções, né? A partir aí, principalmente da Revolução Industrial, que deixa do lado toda aquela era agrícola que o mundo estava vivendo, né? As pessoas passam a viver na cidade, passam a ter esse êxodo rural, né? Eu me lembro desses termos que usavam no Brasil muito depois, obviamente, da Revolução Industrial inglesa, né, da Europa, né? Mas as pessoas deixam a agronomia, né, a agricultura, perdão, para poder morar na cidade e trabalhar na indústria. Isso não fez com que a área agrícola acabasse. O que fez foi o seguinte: países mais desenvolvidos deixaram de exportar esse tipo de material, como os Estados Unidos, né? Na Guerra da Secessão, ele exportava praticamente 70% de tudo, de sua exportação era material agrícola. Hoje não chega a 15%, né? Mas a Revolução Industrial não acabou com a agronomia, com a agricultura, né? A mesma coisa vai acontecer agora na era do conhecimento. Não vai acabar essa questão industrial, ela continua existindo, mas os fatores mais importantes é justamente o conhecimento que as pessoas trazem, né? A Revolução Industrial, ela ocasionou uma enorme expansão, né? Na classe média, elevou o padrão de todos, mas continuou tendo a distância entre um e outro e que existe até hoje, né? Isso é próprio do movimento capitalista, né? A necessidade de que um esteja em cima, outro embaixo, é próprio do sistema, não sou eu que estou dizendo se sou favorável ou não, não vem ao caso, né? O setor industrial, ele passa hoje em dia por essa situação que a agricultura passou na época da Revolução Industrial, né? Ele vai perdendo fôlego, você vai vendo grandes cidades que eram produtores, que tinham grande quantidade de indústria, que não tem mais. Você vê o caso típico de São Paulo, né? São Paulo era uma cidade que você tinha muitas indústrias. Não, São Paulo hoje, a capital em si, né, é uma cidade mais de prestadora de serviços do que propriamente uma cidade industrial. As indústrias estão deixando esses grandes centros, né? Estão se dirigindo para menores centros. Depois nós vamos ver na continuação dessa aula alguém que fala alguma coisa contra isso aí, que é legal, é boa, é outra informação, né? Então a era do conhecimento, ela inicia ali com a criação do transistor em 1948, isso é um dado marcante, assim, mas não é necessariamente a partir dali que surge, né? É um fato em si, né? Depois disso, já passou por duas eras, né? Que é a era do Harvard, e do software. Essa primeira, que seriam computadores de maior capacidade. Então iam se produzindo computadores com maiores capacidades, maiores memórias, né? Aí eles diminuíram de tamanho, era aqueles imensos computadores, cabia uma casa inteira de computador, diminuíram para menores. Hoje você tem o laptop, tem esses menores, né? Depois, a segunda era dentro disso, né? Seria a era dos programas, vários programas que foram criados, um advento aí exponencial. Depois que a criação da internet, nenhum desses dois, eles acabaram até deixando de ser os mais importantes nesse caso, né? Ferramentas inteligentes, que a gente precisa, na verdade, são de ferramentas inteligentes com a internet, que filtrem boas informações. Os senhores estão vendo o momento que nós estamos passando aí, dessa quantidade de fake news, né? De notícias falsas,
que surgem a todo momento pela internet, né? É a primeira eleição presidencial, que assim podemos dizer, né, que está sendo realizada no advento da internet. Não que na outra não tivesse, mas não assim com o uso neste nível que nós estamos vendo de internet. Pessoas perdendo as amizades por causa de opiniões que são colocadas em um ambiente, em uma determinada mídia social, onde criam-se confusões, problemas. Dizem que depois dessa eleição nós vamos precisar de umas 3, 4 Copas para poder voltar todo mundo à amizade, né? Eu tô até com medo de não saber onde eu vou parar no Natal, né? Porque perdemos a amizade de todo mundo. Isso é normal, né? Mas isso tem a ver justamente com esse desenvolvimento da era do conhecimento. Todo mundo acha que sabe de tudo, né? Mas os cérebros, eles acabam sendo ferramentas mais importantes do que qualquer programa de computador. Agora, a gestão de conhecimento, que é justamente essa gestão das cabeças, né? Ela está muito relacionada justamente ao quê? A inovação e a criatividade, que é o nosso foco de estudo, né? As pessoas, quanto mais condições elas têm, mais criativas elas são. Mais condições que eu digo assim, condições de pensar, de elaborar pensamentos, gerar ideias, né? Melhores elas estão aptas ao trabalho no mercado. Porque as instituições exigem cada vez mais a presença de pessoas criativas, pessoas inovadoras. Então a criatividade está por trás desse processo inovador e desse processo de gestão do conhecimento, né? A criatividade ela deve ser estimulada para que novas ideias possam surgir, que possam virar inovações, né? E isso, como gerir toda essa questão, está justamente na gestão do conhecimento. Como gerir pessoas que pensam, pessoas criativas, pessoas inovadoras. Será que dá para fazer da mesma forma como se fazia na época da Revolução Industrial? Fazendo essas pessoas picotarem seus cartões, hoje passa o dedo, né? Fazendo essas pessoas ficarem em um ambiente rígido, né? Onde ela está sujeita ali a controles severos. Será que uma pessoa dessa consegue deixar seu pensamento fluir de forma criativa e inovador? Este é um delayzinho, assim, é um tira-gosto do que vem agora na nossa segunda aula de criatividade dessa unidade, que são as barreiras que vai falar de Domênico de Masi, que justamente vai citar essa questão, né? Não adianta você querer passar aquela imagem que você tem um ambiente inovador, né? Se você não está gerindo esse conhecimento de forma adequada, com certeza você está perdendo grandes potenciais que vão embora dali, não tenha dúvida. Rapaziada, é isso aí, muito obrigado. Fui, tchau!